Glória a Deus. Amém, querido? Os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sua graça concedida a nós, de nos trazer mais uma noite neste lugar, para nós adorarmos e bendizer ao seu nome. E é por isso que nós estamos aqui. Gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos lendo um texto que se encontra em Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Desde já quero deixar a minha palavra de gratidão ao nosso pastor pela oportunidade e a confiança de estar assumindo este púlpito para ministrar uma palavra ao coração dos irmãos, aos intercessores. Que Deus abençoe grandemente. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 22, versículo 1 a seguir. Diz assim: aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, obardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Amém. Deixe tomar os vossos assentos. Obrigado. Os irmãos, esse texto de Gênesis capítulo 22 é um texto conhecido, bastante conhecido de todos os irmãos, toda a igreja. Já ouviram algum sermão, alguma pregação, algum ensino acerca desse texto, algum louvor acerca desse texto. E nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para nós meditarmos em algumas lições desse texto, pois eu sempre estou fazendo releitura dos textos da Bíblia, porque eu me acho na obrigação de fazer releitura dos textos. Em primeiro lugar, por causa da minha grande limitação de não compreender tudo numa primeira leitura.
a minha incapacidade de que sempre vai haver, de exaurir o texto e dissecar o texto. Minha grande dificuldade de, às vezes, estar sempre esquecendo do que eu li, ou do que eu aprendi em algum momento anterior. Então eu me vejo nessa obrigação de sempre estar fazendo releitura dos textos da Bíblia. E por esses dias eu estava fazendo uma releitura desse texto, procurando entender melhor acerca desse acontecimento tão importante na vida do patriarca Abraão. Esse texto nos fala acerca de um momento muito decisivo da vida desse homem, pelo fato de Isaac, de Abraão agora, sua fé provada por Deus. E a Bíblia diz que aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. A gente percebe as particularidades desse texto, que Deus, Ele é um tanto específico naquilo que Ele requer de Abraão. Abraão vai dizer: Senhor, eis-me aqui. E Deus diz: toma agora o teu filho. Olha como Deus é específico. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Sabemos que Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael com Agar, Isaac com Sara. Isaac é filho da velhice, filho da promessa de Abraão. Deus é específico em dizer: teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Em primeiro lugar, a gente percebe que Deus decide provar Abraão para testar a qualidade da sua fé. Deus pede sacrifício humano, e ao nosso ver, um tanto limitado, parece irracional, contraditório, pelo fato dos textos posteriores da Bíblia abominar esse sacrifício humano. Mas Abraão, ele está acostumado com ruptura, de se desapegar de coisas para obedecer a Deus. E Abraão, ele está pronto, disponível para obedecer sem questionar. Ele poderia dizer para Deus: Senhor, como o Senhor me pede um sacrifício de uma pessoa, de um humano? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Abraão diz: eis-me aqui, e ele está pronto para obedecer a Deus sem questionar. A Bíblia diz que pela manhã ele se levanta, selou o jumento, tomou 2 dos seus servos, cortou lenha para o sacrifício, e ele foi para onde? Ele foi para a terra de Moriá.
Algumas vezes a gente ouve as pessoas falar que Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá. Mas o monte não é o Monte Moriá. Moriá é a terra, a região. Moriá é uma região montanhosa. Um lugar que tem vários montes. E Abraão, ele sabe a região, ele conhece a região que é Moriá. Ele só não sabe qual monte, qual dos montes que ele tem que oferecer Isaque. Porque o texto diz, em uma das montanhas que eu te mostrarei. Então, a princípio, nós percebemos que Abraão sabe onde é a região, Moriá. O monte, Deus não revelou para Abraão, não mostrou para Abraão. Deus diz assim, eu te mostrarei. Porque Abraão, ele está acostumado com essa experiência de obedecer a Deus, de caminhar, às vezes sem saber para onde ir, no decorrer da caminhada, Deus mostrar. Porque no princípio da sua chamada foi assim. Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele está acostumado com esse negócio de obedecer a Deus, caminhar às vezes sem saber para onde vai, mas no percurso Deus mostrar para ele o lugar. E a Bíblia diz, então levantou-se Abraão pela madrugada, tomou consigo seus 2 moços, Isaque, cortou a lenha para o holocausto, selou o jumento e foi ao lugar que Deus lhe dissera, a terra de Moriá. E o versículo 4 diz, ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. O 3º dia que Abraão está caminhando em direção à terra de Moriá, região de Moriá, ele levantou os olhos e o texto diz que ele viu o lugar de longe. Deus mostrou o lugar para Abraão no 3º dia da caminhada dele em direção ao lugar da obediência. Deus não mostra o lugar no 1º dia de caminhada e nem tampouco no 2º dia de caminhada. No 3º dia que Abraão está caminhando para a terra de Moriá, a Bíblia diz que ele levantou-se os seus olhos e viu o lugar de longe. Aleluia. Glória a Deus. Essa expressão me chama a atenção, viu o lugar de longe. Porque isso me faz refletir que Abraão não havia chegado ainda no lugar que Deus queria que ele chegasse. Inclusive, esse lugar que Deus queria que ele chegasse, nesse monte, nessa montanha, era um lugar que ainda estava longe, mas Deus já havia mostrado o lugar que Abraão ia chegar. Isso para mim é interessante, porque isso basta na vida de pessoas que decidiu sofrer pelo fato da obediência, porque toda obediência leva ao sofrimento, mas esse fato de sofrer pela obediência é consolador, porque o Deus que nos mandou ir, Ele sempre há de revelar o lugar que nós vamos chegar, ainda que esse lugar esteja longe. Isso é consolador porque a gente
tenha certeza que se a gente continuar caminhando em direção a esse lugar, que ainda que esteja longe, a gente vai chegar lá. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma injeção de ânimo na vida de pessoas que decidiu obedecer a Deus mesmo sofrendo. É a gente olhar para o lugar que Deus quer que a gente que a gente esteja, e a gente vai perceber que esse lugar ainda está distante, muito longe. Mas é consolador porque Deus já mostrou o lugar que a gente vai chegar. Aleluia, isso para a pessoa que decidiu obedecer a Deus mesmo sofrendo é motivador a tal ponto de fazer a gente não parar e desistir no meio da caminhada. Porque ainda que o lugar esteja longe, Deus já mostrou o lugar que você vai chegar. Aleluia, aleluia. E muitas vezes a gente pega se questionando, pensando: Senhor, eu já andei 3 dias, eu já estou cansado, às vezes exaurido, aleluia, e o lugar ainda está distante, mas eu não vou parar de caminhar pelo fato do lugar estar longe. Eu vou continuar caminhando, porque eu quero chegar lá no lugar que o Senhor já me mostrou. Aleluia, oh glória. Por que desistir agora? Por que parar agora? Se você já caminhou tanto e Deus já revelou o lugar que você vai chegar, a tua família vai chegar, a tua chamada vai chegar, o teu ministério vai chegar, e você quer desistir. Está longe, mas você vai chegar. Está longe, mas você vai conseguir. Continue caminhando. Não pare. Ainda que esteja cansado, continue caminhando em direção desse lugar que ainda esteja longe. Aleluia. Vi o lugar de longe. E eu pergunto: quem viu o lugar de longe? Quem viu o lugar de longe? Quem? Abraão. Quantas pessoas estão caminhando em direção a esse lugar? Quantas pessoas? Diga assim, no mínimo 4 pessoas. Abraão, Isaque e 2 servos. Mas o texto diz assim: viu, versículo 4, a última parte do versículo diz: viu o lugar de longe. Quem viu? Abraão. O texto não diz assim: e viram o lugar de longe. O texto diz assim: e viu o lugar de longe. Viu no singular. Então tem 4 pessoas caminhando, mas só uma pessoa viu o lugar de longe. Abraão. Para quem Deus mostrou o lugar de longe? Para Abraão. Não mostrou para Isaque, nem mostrou por 2 servos. Mostrou para Abraão. Porque tem coisas que Deus não vai mostrar para todos, vai mostrar para um. Coisas que Deus não vai mostrar para toda a igreja, vai mostrar para o pastor, para o líder. Tem coisas que Deus não vai mostrar para todos que estão caminhando, Deus vai mostrar só para um.
Tem visão que Deus não vai mostrar para todo, vai mostrar só para um, para Abraão. Aleluia. Pelo fato de Isaac e os servos estar caminhando junto com Abraão, eles vão chegar até o lugar, até a montanha. Eles não viram, mas pelo fato dele estar andando com quem tem visão, eles vão chegar. Olha a importância de você andar com quem anda na direção de Deus, com quem tem visão de Deus, com quem anda na direção de Deus. Há um benefício, às vezes, do fato de você não ter visto a mesma coisa que Deus revelou para essa pessoa que está acima de você. O benefício é que pelo fato de você estar andando com essa pessoa, você também vai chegar lá. Você não tem o mesmo nível de visão que ele tem, o mesmo nível de esclarecimento que ele tem, o mesmo nível de direção que ele tem, o mesmo nível de sensibilidade que ele tem, o mesmo nível de intimidade que ele tem, mas pelo fato de você estar andando ao lado dele, você também vai chegar lá. Aleluia, aleluia. Não ande com cego, não ande com quem não tem visão. Aleluia, não ande com quem anda fora da direção de Deus. Ande ao lado de homem de Deus, que tem direção de Deus, que tem visão de Deus. Ainda que Deus não tenha mostrado para você, mas pelo fato de você andar do lado dessa pessoa, você também vai chegar lá. Você também vai chegar lá. Você também vai chegar lá. Aleluia. Vi o lugar de longe. Aí eu fico me perguntando por que esses dois moços, Isaac, seguem Abraão. Porque a Bíblia diz assim, por que o texto diz assim, e andavam ambos juntos, ao lado um do outro. Mesmo propósito, mesma intenção. É porque quem está andando do lado de Abraão sabe, tem certeza que Abraão viu. Eles não têm dificuldade de caminhar com Abraão, porque eles sabem que Abraão viu. Eles não têm resistência de andar com Abraão, porque eles sabem que Deus mostrou para Abraão o lugar. Eles sabem que Abraão está andando na direção de Deus, que Deus revelou o lugar para Abraão. Eles sabem que Abraão não vai colocar eles em rascada, em furada. Ele sabe que Abraão viu, que Deus mostrou para Abraão. Eles não têm dificuldade de obedecer a Abraão, porque eles sabem que Abraão viu. Aleluia, irmão, tem esposa que tem dificuldade de andar com o obreiro, que tem dificuldade de andar com o esposo, porque ela sabe que esse esposo tem dificuldade de ver as coisas, tem dificuldade de ter visão de Deus, tem dificuldade de andar na direção de Deus. E quando a gente sabe que tem pessoas que quer que a gente caminhe com ele, mas ele não tem visão de Deus, não tem direção de Deus, aleluia, a consequência disso é resistência.
influência. Aleluia. Sabe por que as pessoas andam com você? É porque as pessoas sabem que você viu. Sabe por que a tua esposa te segue? É porque ela sabe que você viu. Sabe por que as pessoas te acompanham? É porque as pessoas sabem que você viu. Sabe por que a tua família, aleluia, apoia os teus projetos? É porque elas sabem que você viu, que você tem visão, que você tem direção. Elas sabem que você tem visão de Deus. Aleluia. 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 Não ande com quem não tem visão. As pessoas perceberem que você não tem visão, elas não vão te seguir. As pessoas perceberem que você está perdido, elas não vão te seguir. Eles vão com Abraão, porque eles sabem que Abraão viu. Ainda que eles não tenham visto, ainda que eles não tenham a mesma visão de Abraão, mas eles vão seguir Abraão. Aí, a Bíblia diz que quando eles chegam no pé do monte, porque o que Deus mostrou para Abraão não foi a terra de Moriá, o que Deus mostrou para Abraão foi o monte que estava na terra de Moriá. Porque saber a terra de Moriá às vezes é fácil. Saber aonde fica Moriá é fácil. Difícil é saber o monte que Deus quer que eu suba. Porque às vezes a gente pode estar na terra certa e subir no monte errado. Porque se Deus não revelar o monte, a gente sobe no monte errado. Se Deus não mostrar o monte, a gente sobe no monte errado. E cá para nós, não é todo monte que o Cordeiro da provisão está. Aleluia. Porque às vezes a gente não acha o Cordeiro da provisão no monte, é porque a gente subiu no monte errado, subiu fora da direção de Deus. O Cordeiro está em um monte específico que Deus revelou para Abraão. E Abraão, quando chega no pé da montanha, ele diz assim para o servo: ficai-vos aqui, enquanto eu vou ali com o moço, e havendo adorado, nós voltaremos a vós. Aí o texto, no versículo 6, diz que Abraão tirou a lenha de cima do jumento e colocou sobre os ombros de Isaque. E Abraão pegou o cutelo e o fogo na sua mão. Agora eu pergunto para os irmãos: o que é mais pesado, irmão? A lenha ou o cutelo e o fogo? Quem é mais velho? Abraão ou Isaque ou Abraão? Mais pesado é a lenha. O mais maneiro é o cutelo e o fogo. Mas Abraão, ele tira a lenha de cima do jumento e coloca sobre os ombros de Isaque. Porque é assim. O jumento, ele carregou lenha para Isaque até o pé do monte. Do monte para cima é Isaque que vai carregar lenha. O que Abraão está fazendo com Isaque aqui é ensinando Isaque a sentir o peso da responsabilidade. Ensinando a Isaque carregar lenha, colocar peso nos ombros. Ensinando para Isaque que o jumento não vai carregar lenha para ele toda a vida.
Porque tem gente que acha que o jumento vai carregar lenha para ele toda a vida. Não vai, irmão. Chega um momento que você vai ter que assumir a responsabilidade, sentir o peso da responsabilidade nos ombros, saber o que é chorar, aleluia, saber o que é passar a madrugada acordado, aleluia, saber o que é sofrer, saber o que é perseverar, aleluia, saber o que é resolver problemas, oh glória, saber o que é ser sustentado pelas próprias orações e deixar de viver de pedindo orações para os outros, sustentado pela oração dos outros. Aleluia, chegará um tempo, aleluia, que Deus vai falar para você, é tempo de você assumir a sua responsabilidade e colocar a lenha nos ombros e sentir o peso da responsabilidade. Isaac precisa sentir o peso. E eles vão subindo. E Isaac vai dizer assim: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac era filho de Abraão, Abraão era acostumado a sacrificar, e ele sabia, por ver Abraão sempre sacrificando, ele sabia que sacrifício tinha lenha, tinha fogo, tinha o cutelo para imolar o animal, mas ele nunca tinha visto um sacrifício sem cordeiro. Então o que Isaac está dizendo aqui para Abraão é o seguinte: pai, eu sempre aprendi com o Senhor que para sacrifício tem que ter lenha, tem que ter fogo e cutelo, mas está faltando o essencial, o principal, o cordeiro. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Sabe por que Isaac faz a pergunta para Abraão? É porque Isaac, irmão, ele não passou a viver no automático. Ele não se acostumou com sacrifício. Ele não se acostumou com sagrado. Porque quando a gente passa a viver no automático, a gente passa a se acostumar com o sagrado, com o sacrifício, a gente nem percebe às vezes a ausência do cordeiro. Aleluia! Quando a gente se acostuma muito com sacrifício, com sagrado, a gente vem para a igreja, a gente às vezes até levanta a mão, glorifica, a gente participa da liturgia, a gente às vezes até prega, aleluia, mas quando a gente se acostuma e passa a viver no automático, a gente prega, às vezes a gente até ora, mas a gente não percebe que Deus está distante, a gente nem percebe que Deus há muito tempo está sem falar com a gente nem percebe que há tempo que a gente não sente a presença de Deus, a gente nem percebe o tanto que a gente está distante de Deus. Mas Isaac estava dizendo: meu pai, essa é a primeira vez que nós vamos sacrificar e não tem cordeiro. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Você percebe a ausência dele? Ou você está vivendo no automático? Aleluia! Você percebe quando ele não está? Ou quando ele não está é normal? Eu encerro. Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E caminharam ambos juntos, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali um altar e pôs a ordem à linha, e diz assim: e amarrou Isaque seu filho
e deitou sobre o altar em cima da lenha. Glória a Deus. Me chama a atenção na vida de Isaac, irmão, que não tem resistência, não tem revolta em obedecer o pai, e voluntariamente Isaac aceita Abraão amarrar ele no altar. Isaac estava tão disposto a obedecer ao seu pai, conhecendo a sua natureza, que ao ver o cutelo descer sobre ele, ele diz: meu pai, eu aceito, eu deixo o Senhor me amarrar no altar. Aleluia. Eu não vou resistir o Senhor me amarrar, porque eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu me deixo ser amarrado no altar. Glória. Por que, Isaac? Porque eu não quero fugir do teu propósito, meu pai. Eu deixo o Senhor me amarrar no altar. Por que, Isaac? Porque eu não quero fugir, aleluia, do propósito do meu pai. Aleluia. Não é nada imposto, é que Isaac quis que Abraão amarrasse ele no altar. Aleluia. E eu olhando para esse texto e percebendo tanto que eu preciso pedir para Deus me amarrar no seu altar, conhecendo a minha natureza pecaminosa, aleluia, a possibilidade de fuga, a possibilidade de fugir, aleluia, aleluia, mas de se sujeitar e de ser submisso ao meu pai e dizer: Senhor, me amarra no teu altar, de tal forma que eu não possa fugir. Me amarra no teu altar, de tal forma que eu não possa fugir. Me amarra no teu altar. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Quem quer ser amarrado no altar para cumprir a vontade do Pai, aleluia. O mundo te quer, aleluia. O mundo te deseja, o mundo te seduz, aleluia. O diabo te quer, aleluia, aleluia. O mundo te quer, aleluia, te tirar dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, te desviar, aleluia, do propósito, da promessa, do querer de Deus. Mas essa noite você pode chegar para Deus e dizer para Ele: meu Pai, me amarra no teu altar, me amarra no teu altar, me amarra no teu altar, amarra os meus desejos, amarra as minhas vontades, amarra, aleluia, a minha concupiscência, me amarra no teu altar, aleluia. Oh glória, eu me deixo ser amarrado no teu altar, aleluia. Levante a tua mão para cima, Espírito Santo de Deus, oh glória. Nós já caminhamos tanto para desistir. Esse homem já caminhou tanto para desistir. Essa mulher já caminhou tanto para desistir. Ó Senhor, e por essa antivisão, aleluia, aleluia, que gera gozo,
aleluia, na alma, de saber que vai chegar. Não deixe esse homem, essa mulher, esse líder, esse pai de família parar agora no meio da caminhada, mas motiva-o, aleluia, Senhor, dá força, renova, em nome de Jesus Cristo, dai poder, dai ânimo, Senhor, para este homem, para esta mulher, para ele continuar caminhando em direção ao teu propósito, em direção à obediência, em nome de Jesus Cristo. E quando chegamos lá, Senhor, que possamos fazer como Isaac fez, meu Pai, se deixar ser amarrado pelo seu pai voluntariamente, aleluia, que as tuas cordas nos amarre. É um pedido que eu te faço na minha vida, Senhor. Esta noite me amarra no teu altar, me amarra no teu altar, me amarra no teu altar, de tal forma que eu não possa fugir dos teus propósitos, da tua vontade. Amarra os meus desejos, amarra as minhas vontades, para que eu viva os teus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja